Olha, meus queridos jovens, como é que estão vocês? Que prazer novamente estar aqui com vocês. E claro, hoje nós estamos aqui para fechar com chave de ouro os aspectos físicos que nós falamos de Rondônia, porque hoje nós estamos falando já dos aspectos biológicos, vamos falar da biodiversidade. Olha o que é que nós temos na nossa aula de hoje, tá? Claro, tudo isso em nome do professor Arimaté, essa pessoa que vos fala, o professor Jorge e o professor Rogério, essa equipe de geografia, junto com a equipe da mediação, levando até vocês o que tem de melhor. E claro, meu querido jovem, meu querido professor, você que está aí, vai entender muito melhor a questão da biodiversidade, porque você está no seu lugar, certo? Portanto, qual é a biodiversidade do seu lugar? Faz esta análise, tá? E aí, nós iremos falar da biodiversidade, da floresta, do desmatamento, as queimadas, tudo isso interligando com o homem, certo? Portanto, nós vamos falar de aspectos físicos com o aspecto do homem, ok? Quando eu falo de biodiversidade, eu tenho de entender, vou riscar aqui no meio, dá para você entender melhor, certo? Ó, eu tenho aqui, eita, que ficou muito grande. Beleza? Já se resolveu. Eu tenho aqui, ó, a litosfera, eu tenho aqui a termosfera e eu tenho aqui a hidrosfera. Não ficou lindo não, tá? Ficou feioso, mas tá bom. Litosfera, a termosfera e hidrosfera. Nós estudamos nesse aqui, a grande importância para entender a biodiversidade, é esse conjunto que nós vamos ter principalmente os solos, beleza? Esse solo tem de ter água, esse solo tem de ter nutrientes, este solo tem de ter também o quê? Recursos minerais. Nós falamos da atmosfera. Nessa atmosfera, o grande destaque é para o clima na região, aquele clima equatorial com a transição para o tropical. E claro, nessa região nós temos a presença da massa equatorial continental, que provoca grande umidade. Estudamos que a nossa bacia hidrográfica compõe a bacia amazônica. Entendeu? Que nós estamos relacionados a 7 bacias hidrográficas. Dá uma voltada na aula 6 que você vai entender bem isso aí. 7 bacias hidrográficas, sendo o grande destaque a bacia do Madeira. E claro, aqui dentro nós vamos ter o bioma amazônico, e o bioma do Cerrado, meu querido jovem. Viu só? Nós temos o bioma amazônico e o bioma do Cerrado. E aí, dentro desses dois biomas, nós vamos ter o quê? Que existe várias espécies diferentes. Aí sim, vejam aqui comigo, quando nós falamos de várias espécies diferentes, nós estamos falando da vegetação, nós estamos falando da floresta, nós estamos falando do cerrado, nós estamos falando dos campos. Professor, e não são iguais, não? Não são iguais, são diferentes. Floresta, nós temos a nossa floresta equatorial, floresta exorbitante, latifoliada, dividida em patamares, que é igapó, várzea e terra firme. Nós temos o nosso cerrado no centro-sul do estado, com uma vegetação já mais aberta. Mas nós temos também, como por exemplo no Vale do Guaporé, campos. Isso formando o quê? A fauna, a flora. Claro que estão interligados, os animais, você vê isso em biologia. Que top das aulas da biologia, não é? Meu amigo Silvinho aí, tá? Aí, isso aí você vai fazer essa interligação. Mas claro que o homem viveu em harmonia aqui nessa região por muitos anos. E eu estou falando de quem?
da Amazônia. Nós temos dois tipos aí de Amazônia. Observa só, você tem a Amazônia que é chamada Amazônia Internacional, que é toda essa área verde que você pega Bolívia, você pega o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, as Guianas, Suriname, ok? Portanto, a Amazônia Internacional. Tudo isso que você está vendo nessa Amazônia Internacional é a grande bacia amazônica, a Cordilheira dos Andes passa aqui, é o divisor de água aqui, ó, Cordilheira dos Andes, certo? Deste lado eu tenho o Planalto das Guianas, deste lado eu tenho o Planalto brasileiro, portanto a bacia amazônica está no meio aí. E aí formou o quê? Nessa região que eu tenho um clima. Lembra de clima? Lembrar para vocês que clima é diferente de tempo. Tempo é momentâneo, clima é duradouro, tá? Dentro deste clima eu tenho o chamado clima equatorial, ok? Portanto, essa grande biodiversidade da Amazônia, ela tem uma ligação muito grande com os fatores naturais, beleza? E aí eu falei da Amazônia como um todo. Agora tem aquela Amazônia que é só nossa, é que nós chamamos de Amazônia legal, ó. Pega parte do Maranhão, Tocantins, parte do Mato Grosso. Esse aí é o bioma amazônico, tá? Vejam só, eu tenho aqui 7 milhões de quilômetros quadrados, aqui eu tenho 5 milhões. Aqui eu tenho 9 países, aqui eu tenho 9 estados. Aqui pega 50% do continente americano, aqui pega 59% do território brasileiro. Aqui é o bioma amazônico, aqui é 56% da população indígena brasileira, usa como local de moradia. E a floresta aqui é equatorial, aqui essa divisão foi criada por Getúlio Vargas, tá? Portanto, está bem claro para vocês entenderem o que é uma Amazônia legal, que é a Amazônia Internacional. E aí você está vendo essa paisagem, olha o conceito que eu falei de geografia, tá? Eu falei o conceito de paisagem, Essa vista aérea que você está vendo da Amazônia é uma paisagem que você está vendo um tapete verde. Portanto, eu tenho uma floresta que ela é latifoliada, ou seja, as folhas são grandes, ela tem uma rica biodiversidade, ou seja, são muitas espécies. Os rios, como você está observando, está cheio de curvas, é um rio de planície, é um rio meandrântico. Puxa, professor Arimateia, que palavra difícil, rio meandrântico, cheio de curvas, rios com meandros. Portanto, meu querido jovem, olha que linguagem você está aprendendo. E aí, claro, por isso que o Humboldt chamou isso aí de inferno verde. Porque observa só, você não vê nada, tá? Tá tudo aí, tudo verde, ó. É um tapete visto de cima. Tem dificuldade até da penetração da luz solar, por isso que você vai ter as chamadas lianas e epífitas, que você estuda em biologia, que são vegetações trepadeiras. Deixar claro para vocês que em geografia nós fazemos uma análise da relação. A biologia também segue esse padrão, mas ainda falando quais são as espécies, por que eles moram aqui. E aí liga uma coisa com a outra, meu. Ok, mas professor Arimateia, a geografia é uma viagem. É mesmo, tá? Sinta-se dentro da floresta para a gente viajar, ok? Aqui não é aperta o cinto, aqui é prepara os repelentes, ok? Vamos para o próximo slide? Portanto, olha só, o que é que nós temos aí? Destacando a flora, tá? Como eu já falei para vocês, ela é riquíssima. Aí nós temos espécies comestíveis, como por exemplo, dá um exemplo aí, por favor, tá? Olha aí, fala para mim, quem é que você come aqui da Amazônia? Cara, como tem coisa aí, o cara falou aqui para mim, pupunha, tá certo. Falou, que mais? Castanha
do Pará, castanha do Brasil, tá certo, tá aparecendo vários, parabéns. Oleaginosas, dá um destaque aí para mim, oleaginosas, ao mesmo tempo ela pode ser até medicinal. Aí, parabéns, parabéns, ótimo, tá? Qual é mesmo? Ah, tá certo, o óleo de copaíba, tá? Mas tem um óleo aqui muito importante, aqui em Rondônia não tem, tá? Pau rosa, é em Roraima que tem, no Amazonas. Ele serve para fazer aquele perfumezinho chamado de Chanel. Até propaganda da Natura, do Boticário, tirando essas... Aqui, vocês sabiam que esses produtos medicinais, muitos, mas muitos produtos medicinais do mundo, tá, são feitos de produtos tirados aqui da Amazônia, tá? E aí nós não podemos esquecer da cultura indígena. A cultura indígena nos ensina muito, mas muito mesmo da importância que tem toda essa flora, essa fauna, tá? Nessa relação. E os corantes? Ah, tu conhece, né? Aquele vermelhinho, por exemplo. Mas tem um outro destaque, professor. Fala, meu filho. Cacau. Certo, cacau da floresta. Chocolate. Tá, você sabe que a Suíça não produz nada de chocolate? Não, não é de chocolate não, professor. Ah, tá certo, é de que? De cacau. Toda é importada. E o açaí, por exemplo, o açaí ganhou o mundo, mas o açaí só produz aqui na Amazônia brasileira. Portanto, você está percebendo como é a importância da Amazônia para a sustentabilidade? Eu estou falando da Amazônia por quê? Porque eu não posso cortar a Rondônia da Amazônia. Nós temos de trabalhar interligado. Em geografia, nós temos conceito de lugar, de região, de território. E aí, quando eu falo de território, por exemplo, se eu for falar dos peixes, eu tenho peixes que eles só vivem nos rios de Rondônia, por exemplo, que é o Madeira, o grande braço do Amazonas. Eu tenho peixes que só vivem no Rio Negro, que é o grande braço da margem esquerda do Rio Amazonas. E eu tenho peixe que só vive também dentro do próprio Rio Amazonas, com os solimões. Portanto, gente, meus queridos, faltam muito ainda para se pesquisar nessa região. E aí, claro, como eu já falei para vocês, essa região, essa fauna, ela é dividida em patamares. Estou falando da Amazônia como um todo. Eu tenho Igapó, Várzea e Terra Firme. Veja aí no Igapó, ó. Você tem aí que é a região que sofre aquelas inundações periódicas. E um detalhe, veja só, aqui tem os solos da várzea, são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas dos rios. Isso em Rondônia. Os solos de várzea do Rio Negro não são tão bons quanto os da Amazônia, tá? Aí você tem, que você conhece, ó, Andiroba, você conhece Jatobá, Seringueira. Nós estamos falando de quê? Do ciclo da borracha. Ciclo da borracha. Portanto, vejam como há uma interdependência. O ciclo da borracha é aquele ciclo econômico que o mundo se interessou por a Amazônia para vir buscar o látex. É um ciclo no qual nós iremos ter o quê? Nós iremos ter um látex, um leite retirado de uma planta, e o qual Goodyear vulcanizou e passou a ter um importante produto para o mercado internacional. Portanto, meus queridos, nós vamos tirar isso de onde? Dessa imagem, é claro, essa imagem está próximo a um rio, certo? E esse rio, ó, está próximo a uma cidade que eu tenho aqui, olha só. Estou vendo aqui algumas torres de energia, eu acho que é o Rio Madeira. Por que, professor, Rio Madeira? Olha a coloração da água, certo? Portanto, fique atento, mas pode ser o Rio Solimões também lá em Manaus, beleza? E aí, mais parte mais baixa, eu tenho a vegetação de Igapó, essa que está constantemente alagada, tá? Aí eu tenho Vitória Régia, eu tenho Buritis, que são
tá? Orquídeas, bromélias, tá? Olha de onde é que foi tirado, do livro da Sedan 2001, certo? A mata de Igapó, veja aí, aqui os caras passam de canoazinha aqui por dentro, tá? Caminho das águas aí para um lado e para o outro, tá? Mas a grande importância nossa é a mata de terra firme, tá? Nessa mata de terra firme encontra-se a maior parte da floresta amazônica, não sofre inundações, tá? E aí eu tenho o quê? Essa castanha, tá? Do Pará. Olha aqui essa castanheira que linda. E aí, aonde você mora tem muita castanheira? Como é que está aí o produto aí? Tá bom mesmo? Tá bombando, tá? Você já pegou castanha aí por aí, tirou? Toma cuidado que se cair na cabeça, hein? Alguém já tem alguma casa aí, conhece alguém que já sofreu um acidente com uma castanheira dessa? Olha o tamanho desse coco aí, tá? Vai lá, tá? Só de cabeça, eu estou para baixo, tome. E aí, o que vai acontecer com você? Fica ligado! Aí os caras só castanham a castanha aí, botando nas costas, depois vai vender. E agora tá cara, rapaz, pra caramba, tá? Por quê? Porque ela ganhou o mercado internacional, tá? Se você não comer ela, que ela vai ser, ó, para fora. Beleza? Tá? Veja aí a nossa floresta de terra firme, o emaranhado que nós temos, tá? É de árvores, de vegetações de diferentes tipos. Por isso que nós temos a chamada biodiversidade, e aí nós temos a grande riqueza, ó, de quê? Do humus, porque essa floresta, ela é autossustentável. E o que eu falei? Ela é autossustentável, ou seja, ela faz sua retroalimentação, tá? Portanto, por que há tanta importância dessa floresta, tá? Leiam aí para mim, por favor. Vem comigo aqui, vamos entender um pouquinho melhor isso aí. Vejam só, nós estamos falando de quê? Biodiversidade e sustentabilidade. Eu peço a vocês, por favor, assistam o documentário dos anos 80, Nas Cinzas da Floresta, é o nome do documentário, Nas Cinzas da Floresta. Vamos voltar um pouquinho para você entender isso melhor. Nós estamos falando aqui da grande biodiversidade sem interferência do homem, tudo bem? O primeiro ciclo da borracha, o homem não provocou impactos ambientais. Por quê? Porque ele precisa do látex. Isso é chamada colonização antiga. Isso mesmo. Não fica olhando para mim com essa cara não, tá? Colonização antiga. Mas você que está me ouvindo agora, a maioria são da colonização recente. Claro, nós estamos chegando até os quilombolas, nós estamos chegando até as comunidades indígenas. Atenção, meus queridos, comunidade indígena, quem sabe um dia eu chegarei aí com vocês, passar um dia com vocês na comunidade indígena. Aí, professores dessa região aí, manda um alô para nós aí da geografia, como é que está chegando nossas aulas até vocês, tá? Portanto, olha só, comunidades indígenas, nós estamos em quê? Nós estamos falando de algo que preserva a natureza. Mas por que é que tem tanta importância? E aí tem, lembra aquela jovem aqui de Rondônia, no ano de 2021, que representou as comunidades indígenas no encontro lá na Suíça, Tixá e Suruí? Puxa, professora de matéria, não vai dizer que ela foi sua aluna não, né? A Tixá e Suruí. Foi sim, tá? Ela foi minha aluna no Colégio Dom Bosco, tá? E aí, o que ela foi falar? Ela foi falar da importância que tem essa floresta. Mas ela não foi a primeira. As pesquisas científicas mostram que a floresta tem uma grande importância para a regulamentação do clima mundial.
Por que não só o clima local? Porque as nossas massas de ar, eu falei as nossas, porque eu estou falando da Amazônia, meu filho. Entende bem isso aí? Vamos falar a linguagem que você possa estar ligado, tá bom, meu caro? Portanto, essa massa de ar que sai da Amazônia, ela vai pelo Brasil afora levando umidade. Essa umidade, quando encontra com outras massas de ar, forma nebulosidade e vem as chuvas, precipitações. Portanto, influencia no regime de chuvas, não só do Brasil, como da Amazônia, como vocês viram no início do nosso mapa da Amazônia, tá? Influencia no clima mundial, influencia na distribuição das águas. Isso porque nós estamos falando de uma região que nós temos uma grande variedade de espécies e que a ciência anda estudando para cada vez mais ter novas descobertas. Portanto, nós temos um grande valor na nossa biodiversidade, tá? E claro, diante disso aí, ela também tem um sequestro de carbono. Já foi falado que a Amazônia era o pulmão do mundo, não fala mais isso, você vai encontrar em livros, vai encontrar na internet, mas a ciência já provou que ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as águas nos oceanos. Professor Arimateia, fala, meu querido. A aula é de geografia de Rondônia ou é do mundo? Meu filho, nós estamos falando da Amazônia, portanto a Amazônia interfere no mundo. Veja só aí, ó. Leia aí. Sequestro de quê? Não é a Arimateia que está falando isso. Quem fala isso é a SEDAM. Beleza? Portanto, é a fauna. É a mais espetacular do planeta. Nós temos felinos, roadores, aves, quelônios, primatas, tá? Tudo isso sem falar da grande fauna que temos na bacia hidrográfica. Já falei para vocês, faço o convite. No momento que vierem a Porto Velho, vão até o Parque Ecológico, o Parque da Cidade, conhecer o quê? Conhecer as espécies que nós temos nesta Amazônia. Beleza? Meu filho, vamos nessa, tá? Eu quero que você saiba que você está no lugar que é maravilhoso, que é Rondônia. Tem importância quando você viajar por aí, que alguém ficar dizendo, lá tem muito macaco, lá tem muita cobra, lá tem muito cipó. Tem, faz parte, é a nossa riqueza, é esse lindo verde, seja feliz com ele, tá? E aí, você convida o cara assim, vamos lá pescar um tucunaré, tá? O bicho é bom de briga quando está no anzol, tá? Portanto, mas quando eu pego esse bicho, eu dou uma olhada se ele está pronto para o abate ou ele pode voltar ainda para morar um pouquinho no rio. Toma cuidado com a pesca predatória, não vai fazer isso não, tá? Por favor, tá? E aí nós temos também a questão dos pássaros, dos mamíferos, tá? Questões exóticas como peixe-boi, ok? Isso tudo está nos revelando essa riqueza. Olha só, meu Deus do céu, que riqueza linda nós estamos vendo essa paisagem agora. Tudo isso graças a quem? Ao nosso grande, tá, técnico, que vocês vão conhecer, tá? Lembra do Silvio Santos que ficava falando lá, ei, Lombardi, o Lombardi por sinal morreu, por isso que ele não fala mais, tá? Mas aqui eu tenho o grande Lobo, e o Lobo não é da floresta amazônica, tá? Depois vocês vão conhecer o Lobo, tá? Muito obrigado, Lobo, por esse cenário, está lindo, maravilhoso. Olha só dentro do Rio Madeira. Aê, esse cenário o Jorge vai adorar, tá? Que cenário lindo, maravilhoso. Portanto, veja só que ainda podemos ter aqui ao lado, nesse cenário, uma rocha cristalina. Essa rocha cristalina nós temos também em Rondônia, na Chapada dos Parecis, Pacás Novos. Beleza? Gostei, adorei este cenário. Muito obrigado, tá?
Portanto, vejam só, nós temos alguns exóticos aí para vocês. Eu já peguei no peixe elétrico, alguém já pegou? O bicho dá um choque grande, tá bom? Tucano. Aí nós temos, ó, para vocês lerem aí, a quantidade de espécies que nós temos, certo? Não precisa ficar memorizando isso não, a geografia não está aqui para memorizar, tá? Para você entender a grande variedade. E essa variedade, ela tem um equilíbrio, tá? Que esse equilíbrio pode ser quebrado pelo homem, certo? Através de quê? Do desmatamento, das queimadas com o avanço da chamada fronteira agrícola. E aí, essa fronteira agrícola, que é a colonização recente, começou nos anos 70. Veja o documentário Nas Cinzas da Floresta. Nos anos 80 teve um grande desmatamento na Amazônia, e aí era o Polo Noroeste, depois eu vou falar isso para vocês ainda, tá? Programa de Desenvolvimento Noroeste da Amazônia. Como teve grandes impactos ambientais, veio um outro programa financiado também pelo Banco Mundial. Foi chamado de Planafloro, tá? Portanto, esse Planafloro, ele vem com o objetivo de quê? De buscar um desenvolvimento sustentável. Agora, meu filho, meus queridos jovens, veja que nós temos aí, a área desmatada já é maior do que o território da França. Agora, vamos lá. Nós estamos falando da Amazônia brasileira. É 59% do território nacional. Os países europeus, eles têm áreas pequenas. Áreas pequenas. Agora, no ano de 2021, 2020 também aconteceu muito isso, mas em 2021, por exemplo, tinha eu vi mais de uma vez, agora nós estamos no mês de outubro, novembro, novembro, tá? Desculpa, nós estamos no mês de novembro e o que é que ocorre? Está chovendo bastante, diminuiu as queimadas. E aí, na época das queimadas, do desmatamento para o plantio, tal, replantio, mais de uma vez falou o reportagem assim, Porto Velho é o município que está mais tendo fogo de incêndio no Brasil. Só a área do município de Porto Velho, é maior do que o estado de Alagoas e é maior também do que o estado de Sergipe, pegando 1 a 1, ok? Portanto, toma cuidado quando você vê a questão de área. Terceiro ano, jovens, vocês estão saindo daqui com uma mente transformada, com uma mente que possa fazer análise. Entendam bem, eu não estou aqui defendendo queimadas, eu não estou aqui defendendo o capitalismo, eu estou dizendo que você tem que saber fazer uma análise, ok? E nós temos muita agricultura hoje já em Rondônia que também é sustentável, beleza? Destaque aí para o nosso café que vem ganhando cenários internacionais. Destaque para a nossa piscicultura que vem ganhando cenário nacional. A nossa pecuária, eu já nem falo, é cenário internacional, ok? E como a nossa riqueza também da nossa biodiversidade, tá? Portanto, o que é que nós temos aí? Que a nossa área desmatada, nós estamos sempre falando daqui da Amazônia, tá? Da Amazônia, porque nós estamos falando de um contexto geral da biodiversidade. Esse desmatamento está relacionado a quê? A essas áreas que está relacionada para o plantio. Agora, deixar claro, né? Que nós temos muito desmatamento predatório. Essa é uma imagem que mostra bem esse desmatamento predatório. Você observe que está tendo aí muita história de madeira. Isso aí hoje está sendo combatido, tá? Mas é um desmatamento predatório no qual nós vamos ter aí a evolução da agricultura em cada cenário. Só que quando tem desmatamento para a agricultura é um fato, mas tem outros que não plantam nada. Beleza? Vejam só, o arco do desmatamento é a região de 500 mil quilômetros quadrados,
onde se concentra o desmatamento da Amazônia. Ele compreende os extremos leste e sul da região, os estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Pará. Esses 4 estados são região que nós chamamos de Amazônia Legal. Amazônia Legal, certo? Mas hoje existem leis que defendem o desmatamento de forma sustentável. Olha onde nós estamos com o arco do desmatamento, beleza? Olha essa imagem aí, fica melhor. Essa imagem de satélite. Por sinal, falando de imagem de satélite, hoje o Brasil, estou falando hoje, 2021, o Brasil colocou em órbita o satélite Amazônia. Por favor, vão lá, pesquisa sobre isso. Vão na internet, no Google, tá? Vão no YouTube, pega a imagem do satélite. Essas imagens aí, a imagem do satélite é uma cartografia onde essa área que está rosinha são as áreas desmatadas. Observe que no estado de Rondônia estão no eixo da BR-364. Beleza? Nós temos aí as principais consequências do desmatamento, ó. Perda de biodiversidade, que é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de quê? Dos animais, dos vegetais, da fauna, da flora. Portanto, isso é biodiversidade. Exposição do solo à erosão. Nós temos a erosão laminar, que é a lavagem do solo por cima, tirando a riqueza do humus. E nós temos a erosão que pode provocar as vossorocas, grandes erosões, vossorocas. Essa erosão é pequena, é chamada de ravinas, tá? Essa erosão leva ao empobrecimento do solo. Tem técnicas para evitar isso? Tem. Tem que ficar ligado nisso aí, tá? Perda de serviços ambientais. Que serviço é esse, professor Arimateia? A questão, por exemplo, relacionada com o clima, tá? Com a atmosfera, o serviço de graça, não paga nada por isso, tá? Tô tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo. Quando se usa esse termo desertificação no Brasil, onde vem ocorrendo mais desertificação na Caatinga, não significa dizer que a desertificação vai parar de chover. Desertificação significa dizer que o empobrecimento do solo, aí esse solo fica muito empobrecido, mas podemos recuperar áreas impactadas pelo homem. Sempre deixar isso claro. Aquecimento global, isso aqui é uma ação antrópica, ação do homem. Lembrar vocês que os maiores provocadores do aquecimento global são os países ricos, com a queima dos combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral, tá? Mas que o desmatamento pode contribuir para a intensificação do aquecimento global. Por quê? Eu estou dando uma perda dos serviços ambientais. Ou seja, nós temos uma relação muito forte com essa natureza. Contribuição do efeito estufa, lembrar para vocês que o efeito estufa é importante para a vida na Terra, o aquecimento que é contrário, porque libera o quê? Gás de efeito estufa, como é o gás carbono, que é o gás destruição do ozônio, beleza? Portanto, vejam só, nós estamos falando da Amazônia, da importância que tem. E você, meu querido jovem, você que está aí no seu lugar, o que é que você pode fazer para melhorar? Nós falamos aqui de impactos, mas nós temos que levar em consideração também o que é que está sendo feito. O que é que está melhorando? Nós já temos muitos trabalhos que melhoraram aqui no nosso estado de Rondônia. Portanto, vocês, professores também que estão aí, estão contribuindo para um estado mais sustentável, que nossas aulas da mediação,
tá? Independente de qual é o professor, possa levar você a ter uma melhor consciência de como usar os recursos naturais de forma que mantenha um equilíbrio. Portanto, veja quando eu falo que vocês serão o nosso desenvolvimento do amanhã, eu não estou cobrando que vocês vão ser os caras cientistas, mas você que está aí na sua agricultura, nos quilombolas, nos ribeirinhos, nas áreas indígenas, nas áreas do agronegócio, nas agriculturas familiares, na pesca, na caça. E eu que estou aqui na cidade também posso contribuir com o ambiente melhor, fazendo também a minha parte, porque essa natureza, essa biodiversidade é todos nós, a ação antrópica, ok? Claro que com estas palavras eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo por um paraíso tão lindo que botou algo tão importante que são vocês. Meus queridos professores, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.